Eu quero avançar e contar também para vocês que o deputado Guilherme Boulos convidou o encarregado de negócios dos Estados Unidos para explicar o encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vai lá, meu amigo, avance aí para a gente jogar mais para o nosso debate. Bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde a você, a quem nos acompanha. O deputado Guilherme Boulos, então, chegou com esse requerimento ainda ontem, foi enviado para a Câmara dos Deputados e o objetivo é de esclarecimentos, de ouvir do encarregado de serviço dos Estados Unidos o que foi esse encontro com o governador de São Paulo, qual foi a conversa, o que eles chegaram a esse entendimento. Então, não existe ainda um agendamento, mas esse convite já foi realizado em forma de requerimento. Ainda hoje, um pouco mais cedo, Randolfo Rodrigues, líder do governo, recebeu o encarregado de serviços em seu gabinete no Senado Federal. Tiveram uma conversa rápida ali. De acordo com o Randolfo Rodrigues, o que eu ouvi de informações é que o encarregado de serviços disse a Randolfo que lá nos Estados Unidos existe um deputado federal aqui do Brasil que está atuando para essas informações, para essas ações dos Estados Unidos, que este está atuando lá. E aí, de acordo com o Randolfo Rodrigues, a ideia do encarregado de serviços é de se reunir tanto com Alcolumbre quanto com Hugo Mota para repassar mais informações, Evandro, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Randolfo Rodrigues informou a este encarregado que é algo que acaba interferindo ou acaba indo contra a nossa Constituição, essa atuação de um deputado federal nos Estados Unidos, que ele está atuando contra a nação. Essa conversa aconteceu no Senado e agora, em um segundo momento, é claro que após o recesso que inicia na semana que vem, que esse encarregado seja ouvido na Câmara dos Deputados. É importante relembrar que não existe embaixador dos Estados Unidos, somente esse encarregado de serviços. Há um entendimento de que o governador de São Paulo acertou na hora de uma tentativa de tomar uma decisão ou de ouvir os Estados Unidos, mas errou com quem se reunir. A conversa tinha que ser com o governo federal e não com esse embaixador. E o embaixador, se tem alguma informação a repassar, Randolfo Rodrigues orientou ele ir diretamente no Itamaraty de forma oficial e diplomática. Evandro. Obrigado, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Agora 5h29. Quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo aqui na metade da segunda hora do 3 em 1. Já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Zé Maria Trindade, você acha que há motivo para Guilherme Boulos convidar o representante americano sobre essa reunião com Tarcísio de Freitas e apontar um suposto erro do governador de São Paulo em buscar diretamente uma autoridade norte-americana e não o governo brasileiro para seguir com essa tratativa? Aí, tá vendo? Esta inabilidade é que produz armamento para a oposição fazer isso aí. A oposição, no caso, ao governo de São Paulo, que é a situação, né? Então, assim, é um momento sensível, esse é um assunto que está sendo acompanhado, tomou conta, até parece que não tem mais IOF, que não tem outros assuntos importantes no Congresso Nacional. Daí a minha preocupação, eu estou dizendo, dessas publicações que acabam dando munição para esse tipo de raciocínio. O governador de São Paulo, ele entendeu o peso econômico da situação. E veja bem, que não é um problemão assim para o Brasil inteiro. É um problemão existencial para setores. Alguns setores fecharão as portas se isso continuar, né? E existem outras empresas em São Paulo que são preocupadas. E se houver um acordo do Brasil e por exemplo, atingir o setor de etanol? Aqui nós estamos bem na frente de produção de etanol, inclusive iniciando o etanol de milho, que é o forte dos Estados Unidos, né? Então, existem vários setores que estão de olho nesse mercado por sobrevivência. E aí, eles não estão nem aí se é Bolsonaro, se é Lula. É a minha sobrevivência da empresa que às vezes passou de geração para geração e agora está nas minhas mãos. E isso veio bater aqui no Congresso Nacional. As frentes parlamentares são a caixa de ressonância da sociedade, são lobbies as frentes parlamentares. E quando eu digo isso, não é pejorativo. Lobby tem que tomar um novo sentido, como agora as frentes, que é um sentido positivo, de instrução, de levar os deputados e senadores a raciocinarem tecnicamente. E as frentes trouxeram aqui o recado. Atenção,
Não dá para acompanhar o Bolsonaro nisso aí, para você ter uma ideia de como é complexo e como eles estão fazendo um jogo errado e jogando uma fatia importante da sociedade contra eles. Então, esse tipo de movimentação dá, sim, munição para os adversários políticos, e, nesse caso, São Paulo. O governador de São Paulo toma uma decisão correta de dar apoio ao parque industrial maior do Brasil, né? E entender que o problema pode ser setorial. Então, assim, pode não ser geral, porque muita gente não exporta, mas alguns setores deixarão de existir. Bruno Musa, você entende que o governador fez certo ao buscar uma tratativa paralela, digamos assim, à do governo federal? Vamos lá, eu tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã com uma das pessoas que estavam lá presentes, que é literalmente meu vizinho de casa. E a impressão foi que todos saíram de lá muitíssimo bem impressionados com relação a isso. Então eu concordo nesse ponto com o Zé Maria, que sim, é importante que ele olhe a parte econômica que poderá afetar diretamente a indústria e empresas do estado que ele governa. E sim ou sim, isso afeta também a sua governabilidade e as suas intenções políticas daqui adiante. Então, eu acho que não significa nenhum tipo de traição, significa olhar para aquele lugar que você governa e você colocar os interesses desse local. E não adianta dizer, nem tudo é economia, mas a economia afeta todo mundo. Concordo que nem tudo é economia, mas a economia afeta todos de maneira direta e indireta. Porque se deixarmos o negócio escalar muito mais, eu volto um pouco no comentário anterior. Quando o Flávio Bolsonaro falou sobre a explosão da bomba nuclear, eu claramente entendi que aquilo é uma figura de linguagem, que aquilo, obviamente, serão novas sanções, ou novos castigos, ou novas taxas, chamamos como queiramos, o que o Trump pode impor aos Estados Unidos. Então, eu acho que, com coerência, faz muito sentido cada um buscar resolver, mesmo que individualmente, para que uma solução seja coletiva. Eu não acredito em soluções coletivas. Eu acho que o individual parte para a solução coletiva e não jamais o contrário. Ô Fábio Piperno, você acha que é uma boa estratégia uma figura tão representativa na esquerda quanto o Guilherme Boulos convocar, ou na verdade não é convocar, porque senão ele seria obrigado a participar, mas convidar essa autoridade que fez uma tratativa com o Tarcísio de Freitas num momento tão delicado em que talvez a intenção de Tarcísio de Freitas seja avaliada como positiva, numa maneira de buscar várias frentes para resolver essa situação? Bom, na escala burrice política, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele vai virar verbete. Agora, o Boulos também não pode se orgulhar, né? Porque o Boulos comete muitos erros, muitos desatinos. É evidente que isso que ele fez é uma coisa inócua, só serve para gastar pacote de dados de internet quem foi lá acompanhar esse negócio. Sabe, jogou para a torcida e vai ser ridicularizado. Por quê? Seria mais inteligente. E repito, nos últimos tempos ele não tem dado muitas mostras de inteligência política, de sagacidade política, né? Ele, por exemplo, criticar menções passadas aí que o governador Tarcísio fez ao presidente Trump, ao boné vermelho, e a reação do Tarcísio no primeiro dia. Agora, muito provavelmente, depois das reações desse primeiro dia, Tarcísio recebeu alertas aí, né, da forte base empresarial do estado que ele governa, que vai ser diretamente afetada por essas sanções. E aí ele procurou outros caminhos. Alguns desastrados, é verdade, porque também há poucos dias foi noticiado que, inclusive, ele teria feito uma consulta ao STF, se poderiam liberar o passaporte do Bolsonaro para ele ir até lá e tal, né? E aquilo parece que não foi muito bem assimilado, mas eu acho que, do ponto de vista dos contatos diplomáticos que ele está fazendo, ele está absolutamente correto, ele quer entender o que pode ser feito, se pode, por exemplo, haver alguma negociação setorial. Tem uma série de alternativas que estarão certamente sobre a mesa. Ou agora há pouco a gente viu a US Chamber também se manifestando. Ora, o Tarcísio não vai poder conversar com eles. Pois é. Então a crítica do Boulos realmente foi muito infeliz. Pode ser um tiro no pé, Gani? Com certeza. Aliás, eu queria elogiar aqui o senso de humor do Piperno. A gente tem várias divergências, mas no humor o Piperno realmente ele tem boas sacadas, né? Agora, pode ser claro ser um tiro no pé. Por quê? Porque, veja, o Tarcísio está buscando resolver o problema, né? E é
algo que atinge fortemente o estado de São Paulo. E ele vai muito na direção do vice-presidente da República, do Geraldo Alckmin, ou seja, de uma maneira pragmática, buscando soluções, acelerando esse processo, chegando num consenso econômico. Então, ele busca uma solução, o outro busca jogar para a torcida.